Boa noite. Meu nome é Daniel Fernandes, eu sou enfermeiro do Departamento de Enfermagem da Abramed. Vamos iniciar o dia de hoje sobre a Semana da Valorização da Enfermagem de Emergência Brasileira, com um tema sobre RCP, mas antes disso eu queria dar um recadinho da Abramed para vocês. No mês da enfermagem, estamos com promoções para inscrição no Congresso Brasileiro da Abramed. Os enfermeiros sócios estão com 12% de descontos e enfermeiros em geral com 10%. Não só enfermeiros, mas todos os profissionais da enfermagem. Os valores podem ser conferidos no site da Abramed, então dá uma olhadinha lá, vai ser super interessante. Se você puder participar dessa construção científica conosco, contribuindo para o enriquecimento da enfermagem de emergência no Brasil. Além disso, também fazemos o convite para você se tornar um sócio da Abramed. Profissionais sócios têm condições especiais, né, de valores diferenciados em todos os eventos científicos que a associação promover. O valor da unidade é muito barato, R$200, tanto para enfermeiro quanto para técnico de enfermagem. Residentes, R$100 e estudantes, R$80. Então fica aí o convite da Abramed para vocês. Agora eu vou passar a palavra para o Marcos Chilins, que vai ser o moderador da noite de hoje. Olá pessoal, boa noite. Eu sou o enfermeiro Marcos Chilins, sou enfermeiro intensivista, tá? Faço parte aí da ABENT, né? Associação Brasileira de Enfermagem e Terapia Intensiva, faço parte da diretoria lá e nós somos também colaboradores aí do Departamento de Enfermagem da Abramed. Somos algo que irmãos, né? O pessoal da terapia intensiva com o pessoal da emergência, tá? Muita honra, uma gratidão enorme aí estar participando dessa live, estar participando desse momento tão importante da enfermagem brasileira, né? Enfermagem aí em emergência, buscando o seu lugar, a sua valorização. Então, esse movimento do Departamento de Enfermagem da Abramed é extraordinário aí e muito importante para os dias, principalmente, né, nos dias de hoje aí, de tudo que a gente está vivendo e sobrevivendo. Com muita alegria, muito entusiasmo aí que a gente tem hoje uma live, que a gente fala que é uma super live, né? A gente está com colegas aí super renomados, né? Um colega de Minas, um colega de São Paulo e um colega de Pernambuco, tá? Onde a gente vai estar discutindo aí ressuscitação cardiopulmonar, trazer aí as últimas atualizações e também puxar um pouco aí para essa pandemia, para esse momento tão ímpar aí que estamos vivendo. Então, trazer algumas coisas para esse contexto, tá? Da pandemia no intra-hospitalar e também no extra-hospitalar, no pré-hospitalar. A gente vai estar envolvendo aí o suporte básico e o suporte avançado de vida no ambiente pré e intra-hospitalar e também as questões de segurança, tanto do paciente quanto segurança do profissional, como uso de EPIs, paramentação adequada. E para isso aí eu vou convidar os meus nobres colegas para que eles se apresentem e logo em seguida aí a gente já tem umas perguntas elaboradas e depois a gente libera, né, mais ao final, para que todos que estiverem assistindo conosco aí possam estar perguntando aí para os colegas, ok? Por gentileza, James, poderia se apresentar? Aí, acho que voltou agora, né? Boa noite a todos, eu sou o James, sou enfermeiro, atualmente conselheiro do Corém São Paulo, na gestão 2018-2020, e também supervisor de enfermagem do Serviço de Educação Permanente do Hospital Ipiranga, aqui em São Paulo. Membro da Abramed, membro da ABENT, assim como o Marcos, e graças a Deus, desde do meu começo da enfermagem, há 20 anos atrás, eu sempre milito na questão da terapia intensiva e da urgência e emergência, são áreas extremamente nobres, né, que é um prazer enorme poder dividir com vocês, poder estar aqui junto com colegas que a gente vê como referência para o Brasil inteiro, o Bruno, o Felipe, o Marcos, que estão aí o tempo inteiro produzindo conhecimento, compartilhando com as pessoas. Então, é um prazer enorme poder estar aqui dividindo essa live com vocês. Obrigado, professor James. O professor James é conselheiro também do Corém de São Paulo. Eu acho que ele esqueceu de comentar, né? E também sempre nos ajudando aí
em todos os eventos, né, todo que envolvem a enfermagem, principalmente em cuidados críticos. O James aí é uma referência super positiva aí que nos orgulha pra caramba. Gostaria de pedir aí, tá logo abaixo de mim aqui, Felipe Margot, por favor, se apresenta aí para o pessoal. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu sou o Felipe Margot, sou enfermeiro, sou emergencista, atualmente trabalho no SAMU de Belo Horizonte, também trabalho no Hospital das Clínicas, aqui em BH. Além disso, sou membro do Departamento de Enfermagem da Abramed Minas Gerais e também da Sociedade Mineira de Terapia Intensiva. Sejam bem-vindos, boa live. Valeu, Felipe, muito obrigado aí também. O Felipe tem uma honra aí de trabalhar junto com o Felipe na SOMIT, né, na Sociedade Mineira de Terapia Intensiva. Nós somos instrutores lá e diretores de curso, né, do ACLS, do BLS, dentre outros cursos, né, professor Felipe? E aí acaba que a ciência da ressuscitação fica visceral, né? Nós vivemos ela quase que diariamente, tanto no ambiente profissional quanto acadêmico. Então, o Felipe aí com certeza vai trazer grandes contribuições para nós aí. E aqui, do lado de cá, professor Bruno Luna, né, nosso amigão aí nordestino, por gentileza, se apresente aí para a galera. Boa noite a todos, boa noite, pessoal. Uma honra estar aqui, eu sempre digo isso. A Abramed, a partir do momento que eu conheci a Abramed, ela abriu, né, não só portas, mas abriu a minha cabeça para a emergência como um todo. A gente vive no nosso mundo, no nosso plantão, no nosso setor, no nosso serviço, e não entende ou não enxerga o quão grande é a urgência e a emergência aqui no Brasil, o quão complexa, né? E participar de uma sociedade com vários nomes renomados, isso aí é muito bom. Para quem não me conhece, meu nome é Bruno Luna, eu sou enfermeiro emergencista, também sou sócio da Abramed. Hoje eu sou gerente de enfermagem de um hospital privado aqui em Recife. Vocês devem já ter até percebido o meu sotaque, né? Acho que eu sou o único aqui fora do eixo sudeste aí. E aí também a gente vai estar trazendo um pouco sobre essa experiência no SAMU e a experiência dentro do interhospitalar, não só nas emergências, mas também no internamento, na enfermaria, com esses pacientes de Covid-19. Tá? Então, uma honra, mais uma vez, deixando muito claro de estar aqui dividindo a tela com vocês. Muito obrigado, professor Bruno. Bruno, né, nordestino aí, arretado, né, um cara que carrega a bandeira da enfermagem aí com muito orgulho e nos orgulha demais aí, o cara é sensacional, é um guerreiro mesmo, né? Então a gente tem o guerreiro Bruno aqui, o faca na caveira aqui embaixo, né, e o nosso amigo James Bond aí, à minha esquerda ou direita de vocês. Enfim, né, vamos iniciar propriamente dito aí os nossos trabalhos. A proposta que a gente tem aqui hoje, que é trabalhar a ressuscitação cardiopulmonar. Então, a gente vai trocar uma ideia aqui, tentar sugar ao máximo aí desses nossos colegas, tá? E eu gostaria de iniciar, né, primeiramente, pelo nosso querido amigo James Francisco dos Santos, de São Paulo, e o James vai estar abordando para a gente inicialmente aí sobre as questões de segurança, tá? Que envolvem a segurança do paciente, a segurança do profissional, que também é super importante, e ele vai aproveitar e pontuar para a gente aí, em tempos de Covid, as questões mais importantes da paramentação, né, da retirada da paramentação, bem como o uso adequado aí dos EPIs e alguns outros cuidados que o profissional precisa se atentar nesse momento. Lembrando que a maior urgência médica é a parada cardíaca, mas nem por isso, né, quer dizer que a gente joga tudo para o alto e vamos igual uns malucos para fazer o atendimento. Pelo contrário, né, a gente tem algumas premissas primeiro, e o James, enquanto conselheiro, né, principalmente aí, do Corém em São Paulo, ele já tem vivenciado aí algumas situações, de vez em quando eu recorro a ele, James, o que faz? Então, o James, com certeza, aí vai contribuir bastante com a gente aí. Com a palavra, professor James, fica à vontade. Então, vamos lá. Como a gente fala em parada cardiorrespiratória, tem sempre a cabeça o momento de fazer tudo pelo seu paciente, porque ele está na situação de que realmente a vida já ficou no momento tendo entre viver e morrer. E aí eu vou recorrer justamente ao meu começo da minha formação, lá atrás, há 2 décadas, quando eu lembro que eu atendi a primeira parada cardiorrespiratória no ambiente de terapia intensiva, e a minha grande preocupação era colocar a luva
de procedimento e começar a comprimir o tórax. E aí passou-se o tempo, a gente vivenciou grandes mudanças dentro da área da medicina, da área da enfermagem, e a gente veio na época do Covid-19 e as nossas estruturas foram realmente abaladas. Acabei de fazer uma live, estava conversando isso com os alunos, a nossa estrutura enquanto sociedade científica, enquanto sociedade prática mesmo de pessoas, ela acabou sendo abalada porque a gente vive hoje uma questão totalmente nova, que é a questão do Covid-19 aí. E aí, quando a gente pensa em parada cardiorrespiratória, hoje a grande preocupação é a não contaminação do profissional, né? E as pessoas questionam muito, eu preciso continuar fazendo tudo muito rápido? Sim, você precisa continuar fazendo tudo muito rápido, mas o que a gente diz que hoje, uma das grandes premissas, e que eu aprendi isso desde quando comecei a lidar com o pré-hospitalar, né, de falar de pré-hospitalar, de estudar isso, é que a gente preza muito bem pela segurança da cena, a segurança da equipe, a situação que você vai encontrar. E hoje isso é uma premissa básica para o intra-hospitalar, para o pré-hospitalar, né? Nós temos aí colegas que habitam o ambiente do dia a dia do pré-hospitalar, é um ambiente onde você precisa ter muito claro isso na sua cabeça, que a sua segurança, a segurança de todo mundo faz uma grande diferença. Quando a gente pensa em parada cardiorrespiratória, hoje é fundamental a gente saber que nós vamos estar envolvidos muito com a exposição desses profissionais, por isso é fundamental que a gente tenha aí todo o cuidado no momento, né, de se discutir isso. A gente discute aí no ACLS, qual é o momento de entubar, qual é o momento de dar o choque, mas hoje o grande momento começa justamente pela paramentação dos profissionais. Como a gente vai atender parada cardiorrespiratória, a gente precisa de um cuidado adequado, lembrar que via aérea é algo que realmente vai promover aí uma grande chance de aerolização e um risco aumentado de contaminação dos profissionais. Por isso, a gente tem que estar devidamente paramentado e uma paramentação adequada para o risco de aerolização. Lembrando que o COVID ele tem a sua preocupação quanto às necessidades de precaução de contato, de gotículas e de aerosol, mas no ambiente de urgência e emergência, quando você está atendendo, seja ele no pré-hospitalar ou no intra-hospitalar, é fundamental que os profissionais estejam devidamente paramentados com face shield, com óculos de proteção, com máscara N95, com um avental impermeável, né? Se eu não tiver um avental impermeável, eu vou utilizar um avental de gramatura no mínimo 50 para minha proteção, vou estar de luva de procedimento. Então, esse é a paramentação básica. Alguns serviços de atendimento hospitalar no país hoje utilizam os macacões, né? Lembrando que esses macacões, quando eles são utilizados, o risco é muito grande para o profissional, principalmente na desparamentação desse material. Então, seja ele o capote ou o avental, como queiram, sejam os macacões, a gente tem que ter muito cuidado com a questão da paramentação e desparamentação. A gente viu aí que, onde o Covid foi passando, o grande problema que a gente tinha com os profissionais é que eles próprios acabavam se contaminando justamente no momento de fazer a desparamentação. E a gente tem que ter hoje um cuidado muito mais adequado, né? Os meninos que vivem aí pré-hospitalar sabem que, muitas vezes, quando eles vão atender parada cardiorrespiratória, muitas vezes o ambiente é inóspito, de risco para lesão, para rasgar os equipamentos de proteção individual, então é um cuidado a mais que eles precisam ter. Dentro do ambiente da sala de emergência, da terapia intensiva, a gente tem que lembrar que a gente tem que estar paramentado o tempo inteiro. Na terapia intensiva isso é muito mais comum de acontecer, mas na sala de emergência hoje você não atende paciente só de Covid, você continua atendendo todos os pacientes. Mas eu acho que a premissa básica hoje para todos é que, assim como qualquer outra doença, o Covid ele não traz uma etiqueta no seu paciente, né? Então, para nós hoje, todo paciente que chega à sala de emergência é um paciente com suspeita, seja ele em parada cardiorrespiratória ou não, e o profissional deve estar devidamente paramentado. Os meninos vão falar aí da sequência de atendimento que a gente vai estar fazendo, e certamente eles vão falar de compressão, de ventilação, e quando a gente fala de tudo isso, a gente está falando justamente da exposição desse profissional. Por isso é muito importante que a equipe tenha isso muito claro, né? E aí, uma das formas que a gente tem de melhorar toda essa condição de trabalho chama-se treinamento, né? Eu lido com educação permanente num serviço público, e a gente tem uma grande dificuldade justamente das pessoas interagirem, de participarem neste processo de treinamento, porque muitas vezes isso não faz parte do métier ou da necessidade do ser humano, mas a gente hoje sabe que as equipes que estão treinadas, que são capacitadas, a gente tem aí uma chance menor de contaminação, né? Lembrando que
nesse ambiente de atendimento de parada cardiorrespiratória, é muito importante que a gente trabalhe com a equipe reduzida. E aí, quando a gente fala em treinamento, é fundamental que a sua equipe saiba o momento certo em que ela precisa se paramentar. Quando chegar uma parada cardiorrespiratória, quais são as medidas iniciais que eu vou fazer e qual é a paramentação mínima que eu vou ter, até que todos já estejam devidamente adequados, preparados para fazer esse atendimento. Então, lembrando que eu vou utilizar face shield, óculos de proteção, máscara N95, luva, né? Mas no primeiro momento, na chegada desse paciente, lembrar que você já tem que estar minimamente preparado, então mantenha a sua máscara cirúrgica, porque você já está num ambiente de risco, então você já deve estar com a sua máscara cirúrgica, no mínimo o seu avental de proteção ali, de contato, um avental que seja descartável, mas os seus membros da sua equipe já devem estar paramentados. Aí a gente sempre orienta que as pessoas tenham kits, né, montados para o atendimento para que seja muito mais rápido. Então, lembrar que no momento dessa preparação, no momento preparado, eu já devo ter todo esse material hoje de paramentação muito próximo, porque ele é tão importante e fundamental quanto uma bandeja de intubação, quanto um dispositivo bolsa-válvula-máscara, quanto um desfibrilador, porque quando a gente fala em proteção, a gente está falando basicamente da sua vida, né? Lembre que você vai utilizar o seu conhecimento em detrimento da vida de uma outra pessoa, mas antes de você fazer isso pelo outro, faça por você mesmo, né? E é muito importante que o profissional ele tenha claro de que a segurança dele não depende do seu chefe, não depende do seu líder, ela depende basicamente de você. E isso é resguardado enquanto membro do Conselho Regional de Enfermagem, né? A gente lida diariamente com a questão ética. Lá na Resolução 564 de 2017, no artigo 22, ele fala justamente isso, que eu devo, antes de realizar qualquer procedimento, ter a certeza de que a minha segurança enquanto profissional, ela deve estar preservada. Então, se não existe material de precaução, se não existe dispositivos de precaução universal para que você vá utilizar neste momento, não coloque a sua vida em risco, porque você vai ser a próxima vítima. E lembre-se, hoje a gente discute parada cardiorrespiratória no ambiente de Covid, e os meninos vão comentar, e eu também vou comentar, a gente vai ver que o doente que tem essa resposta, ou que tem um processo inflamatório decorrente do Covid, ele é muito mais exposto a ter hipovolemia, a ter respostas inflamatórias graves que podem levar a você, enquanto profissional que não se protegeu, ter esse risco aumentado. Então, lembrar que, antes de qualquer cenário, a precaução, o cuidado é fundamental. E eu vou reforçar mais uma vez. Face shield, óculos de proteção, máscara N95, avental impermeável ou, no mínimo, com gramatura 50. Se você estiver no ambiente pré-hospitalar e você utilizar no seu serviço o macacão, é importantíssimo que você também esteja com macacão, né? E para o pré-hospitalar, a gente ainda lembra que existe uma coisa extremamente importante. O Bruno, que é aí do pré-hospitalar, ele sabe o quanto a regulação faz diferença quando, no momento de receber essa chamada, ele traça muito bem claro qual é a possibilidade que você tenha de atender um COVID, né? E já despachar o seu recurso justamente devidamente paramentado, porque, diferente do ambiente intra-hospitalar, o pré-hospitalar você já tem que sair pronto da sua base, né? Então, se você não sair desde já vendo com que isso aconteça, ou você já esteja preparado para atender uma possibilidade de uma parada cardiorrespiratória de um paciente com Covid ou suspeita dele no ambiente pré, faz muita diferença. Por isso, a regulação no ambiente pré-hospitalar, ela vai fazer grande diferença. Um dos aspectos que eu chamo a atenção é justamente quando a gente fala de ambiente pré-hospitalar e que tem utilizado muito mais o macacão, é lembrar que esses dispositivos nem sempre eles são reutilizáveis, né? São de uso único, e aí cada um dos serviços eles precisam ter montado um modelo operacional padrão para que você tenha aí uma paramentação adequada. A gente tem amigos aí que já publicaram vídeos a respeito de paramentação e desparamentação no pré-hospitalar utilizando isso. Então, é fundamental que a gente consiga ter aí um treinamento também nesse ambiente, que a gente sabe que faz grande diferença. Então, basicamente, para começar falando de segurança, é isso. E, é claro, a gente não pode esquecer de comentar das 6 metas internacionais. Não é porque eu estou no ambiente pré-hospitalar ou na sala de emergência, numa situação de risco, que a gente vai esquecer de ter uma identificação adequada do nosso paciente, que a gente vai esquecer de ter uma comunicação. Vamos falar de comunicação em alça fechada, então é fundamental que se estabeleça de forma muito clara a relação entre os membros da equipe de saúde, seja enfermeiro, médico, fisioterapeuta,
que a gente tenha um cuidado adequado com o controle dessas medicações que serão infundidas, são números restritos de medicação, mas é muito importante que a gente faça o controle de tempo dessa medicação, né? A gente precisa ter aí riscos vinculados a esse paciente, quando a gente pensa em queda, porque o paciente está sendo massageado, né, sendo comprimido o tórax dele num ambiente que pode, muitas vezes, ser na sala de emergência, numa máquina, e ter o risco de queda dessa máquina e ter complicações associadas a isso. Então, a gente não deixa de relembrar as 6 metas internacionais que estão vinculadas à segurança do paciente, onde, certamente, no cuidado da parada cardiorrespiratória, nós utilizamos 4 diretamente, e depois da parada cardiorrespiratória, a gente não deixa, claro, de fazer a higienização das nossas mãos, né? É fundamental que o profissional tenha aí este cuidado de manter as questões de higiene muito, muito bem estabelecidas na sua assistência para que ele não fique exposto ao risco. E aí, depois a gente volta a tocar no assunto junto com os meninos. James, voltou? Ok, então pode continuar. Só seu microfone que está desligado. Ah, não, eu desliguei porque eu chamei o Marcos para ele dar continuidade com o Bruno. Acho que você parou quando estava reforçando novamente os EPIs, tá bom? Ah, tá. Então, só para reforçar, a gente vai utilizar face shield, óculos de proteção, máscara N95, né? O avental impermeável, no mínimo gramatura 50, e para o ambiente pré-hospitalar, se você não tiver o avental, você também pode estar utilizando o macacão, que deve ser impermeável para evitar qualquer tipo de dano para este profissional. Ok? Então, pelo tempo aí, os meninos continuam e depois a gente retoma a discussão. Excelente aí, professor James, muito obrigado pelas colaborações. Só enfatizar aí um ponto que o professor James tocou, que foi uma das perguntas que eu fiz para ele outro dia, né, durante uma situação que a gente estava vivendo, sobre o profissional, né, dele se colocar como prioridade, né, professor James? Muitas vezes o chefe pega, né, o coordenador do serviço, não, vai, você só tem essa máscara mesmo cirúrgica, vai. Não é bem assim, né, James? A segurança do profissional é sempre em primeiro lugar. Exatamente. Se eu tenho um paciente sabidamente que é suspeito de um COVID, por exemplo, o profissional ele poderia se negar em estar aproximando desse paciente, não é isso? O que a gente tem que deixar claro é que, assim, como eu disse, ao longo de muito tempo, a gente não se preocupou com a questão de EPI, né? Hoje as pessoas reclamam, a qualidade do EPI não é boa. A culpa é nossa. A qualidade do EPI não é boa porque eu, lá atrás, eu não me preocupei com essa questão. Eu até disse numa outra live esses dias da Abent, que a gente precisa pensar um pouquinho em avaliação de tecnologia em saúde para o momento futuro, pós-pandemia, para a gente discutir essas questões. Hoje é o que a gente tem, é um EPI que não é de boa qualidade, onde o risco é aumentado, mas o que a gente tem que deixar claro para o profissional a ausência de EPI não te autoriza a você prestar nenhum tipo de cuidado para o seu paciente, porque você será a próxima vítima, né? Então, lembrando que, se hoje eu for atender uma parada cardiorrespiratória sem o meu dispositivo de segurança, porque a minha instituição não me deu, você vai ser o próximo paciente, você vai ser a próxima vítima. Nós tivemos algumas instituições aqui em São Paulo, onde chegaram denúncias para o Corém São Paulo, que as pessoas estavam dando capa de chuva, né? E a gente foi investigar, e aí, quando a gente foi fazer a fiscalização, as pessoas realmente disseram, não, no começo a gente só tinha capa de chuva. E teve até um prefeito do Rio de Janeiro esses dias, que ele estava no jornal falando que capa de chuva era tido pela Organização Mundial de Saúde como um dispositivo de EPI. Jamais na vida uma capa de chuva vai ser, né, um dispositivo de precaução universal. E todas as vezes que o profissional ele sentir que ele está em risco pela ausência do dispositivo, ele não deve prestar assistência. Ele está garantido na nossa resolução 564, no nosso código de ética, que eu não devo colocar em risco a minha vida em decorrência da ausência do dispositivo, que é de responsabilidade da instituição. Isso é bom ficar bem claro. Eu pedi ao professor James para dar essa enfatizada, porque hoje, né, professor James, a gente vê toda uma campanha em prol do paciente, o paciente é o amor de alguém, né, mas nós profissionais também somos o amor de alguém, né, e o pessoal do pré-hospitalar, eles já têm isso bem enraizado, né, a segurança da cena, a segurança do profissional, o profissional devidamente paramentado, é o primeiro ato deles, né, então o pessoal que está no pré
né? A gente tem aí o próprio Bruno e o Felipe aí que vão estar falando a seguir, isso já faz parte. Então, isso que sirva de exemplo para todo mundo. A gente está com bastante pergunta, o pessoal está participando aí legal, a gente quer estimular realmente isso, a pergunta de todos, e mais ao final a gente retorna aí com a pergunta do pessoal como um todo aí. Muito obrigado, professor James, daqui a pouco você retorna com a gente aí. Gostaria de convidar agora o professor Bruno Luna, tá? O nosso querido professor Bruno. Professor Bruno, gostaria que você fizesse uma abordagem para a gente, tá? Sobre o suporte básico de vida. Que a gente sabe que o suporte básico, ele geralmente é tido como o mais avançado. Ele é o mais importante. Porque se ele não for bem feito, de nada adianta, né, professor Bruno? A gente tem uma ambulância super equipada, a gente tem uma emergência altamente tecnológica, ter uma UTI também, né, das galáxias, né, aquela UTI top para receber o paciente, se o primeiro atendimento não foi bem conduzido. E nós tivemos, né, o último guideline publicado em 2015, e de 2015 para cá tiveram várias recomendações, inclusive esse ano, algumas recomendações específicas aí para a vítima de Covid. Então é muito importante aí, professor Bruno, que você coloque para a gente sobre esse primeiro atendimento, sobre o suporte básico de vida no ambiente pré-hospitalar e no ambiente intra-hospitalar, tá bom? Obrigado aí por suas colaborações aí. Perfeito, Marcão. Muito obrigado pelo espaço. Obrigado pela pergunta. A explanação do professor James foi muito clara, muito objetiva em relação aos EPIs, e realmente essa é a nossa maior preocupação. Né? A gente que trabalha no APH, né, como o próprio Marcos já falou, a gente tem isso muito enraizado na nossa mente já. Né? Quando eu estava conversando com o pessoal lá no hospital, onde a gente abriu a enfermaria COVID, e aí começaram a ter as intercorrências nos primeiros dias, e a gente observou muito isso. Os profissionais que nunca atuaram no APH, eles tendem a se arriscar mais, eles tendem a se expor mais aos riscos, simplesmente porque não tem isso enraizado na cabeça. E aí eu parava e explicava, até como a gente já falou no Instagram, de que não existe emergência numa pandemia, né? Ou seja, pessoas infelizmente vão morrer, né? E isso vai fazer parte da nossa rotina diária, mas o que não pode é o profissional se expor e, consequentemente, adoecer também. Né? Então, um profissional ele pode atender 10, 20, 30, 40, 100 pessoas, mas, né, se ele estiver doente, ele não vai conseguir atender nenhuma. Então, é importantíssimo isso. Né? Quanto à questão dos EPIs, já foi dito aí sobre a qualidade dos EPIs, realmente é muito ruim, e nem só a qualidade, né, professor James, mas é a disponibilidade dele, né, quando ele está disponível. Então, isso realmente é outra dificuldade. A gente tem uma escassez de EPIs, né? Felizmente, em países como a China, que produzem a grande parte dos EPIs utilizados aqui, eles já diminuíram bastante o número de casos, então o gasto que eles têm é muito menor, podendo fornecer para outros países. Né? Então, isso ajuda. Mas, como a gente falou, como não tem processo licitatório, perdão, processo licitatório formal, né, a avaliação do produto, a avaliação da tecnologia, a gente muitas vezes pega o equipamento, o material bem de baixa qualidade, né? A gente fala de suporte básico e de APH, a gente traz, né, a conjuntura do nosso APH brasileiro com seus diversos problemas, e ainda mais agora nessa situação de pandemia. Né, os acidentes de trânsito a gente verifica que reduziram bastante, realmente. Se você for nas unidades de trauma, a gente tem sim uma redução muito grande de ocupação de leito, é óbvio, né? Isso aí a gente tem uma diminuição do fluxo de veículos, algumas cidades, como aqui em Recife, tem um lockdown, né? Então a gente tem muito menos carros nas ruas, consequentemente, menos acidentes, né? Mas as outras doenças clínicas continuam acontecendo, né? Então, os AVEs, os infartos, tudo isso continua acontecendo muito ainda, né? Então, é importantíssimo que os profissionais eles tenham isso mais ainda absorvido na sua mente, de se proteger, né? Da sua proteção em primeiro lugar, sempre. Tá? A gente vai atender um paciente de trauma, um acidente de trânsito, uma queda de moto, o cara lá que está, o do iFood, ele está transportando alimentação para a população através dos aplicativos, e aí você chega lá para atender esse paciente, é uma queda de moto, então não é suspeito de Covid,
e você pode se expor porque o cara pode estar contaminado com Covid. Então, é importantíssimo que a gente pense nisso. Como foi dito, todo mundo hoje em dia que chegue na emergência, que seja atendido no APH, em qualquer situação, ele é suspeito de Covid, infelizmente. Né? Então, a gente precisa estar paramentado e preparado para atender esses casos. Então, tem essa dificuldade. Foi dito também sobre a regulação, né? A regulação também é outro problema. Em alguns estados, algumas capitais e até municípios do interior, a gente tem viaturas específicas para atender os casos suspeitos de Covid. Mas, vez ou outra, a gente continua observando que uma determinada equipe que não foi passado que era Covid ou suspeita, ela chega para atender esse paciente achando que é outra situação, quando chega lá é suspeito de Covid, né? Então, a equipe se expõe e, em alguns casos, quando a equipe não se expõe, retarda o atendimento. Então, eu já vi e ouvi situações, né? Eu não presenciei, não participei, mas eu já vi situações que a equipe chegou lá, não atendeu o paciente e necessitou do reforço, do apoio da viatura específica para o atendimento do paciente suspeito de Covid. Então, isso realmente é uma problemática nossa, e vem se acentuando. Eu digo que a pandemia veio para destacar, para escancarar as nossas feridas enquanto saúde, de forma geral, seja privada, seja pública, seja intra ou pré-hospitalar, né? Hoje a gente fala das recomendações do American Heart Association sobre a atendimento da parada cardiorrespiratória. A gente sempre fala do BLS primeiro, né, do suporte básico primeiro, como foi dito. Se o básico não for bem feito, o avançado também, né, vai ficar bem prejudicado. Então é importantíssimo que as pessoas entendam como atender esse tipo de paciente, né? Primeira coisa, a gente sempre fala de pedir ajuda, né, de solicitar ajuda. Aqui no Brasil, a gente utiliza 192 do SAMU. Então, você que está na rua, você que está na sua casa aí, você não é profissional de saúde, fica, né, atento aqui às nossas recomendações também. Ligue 192, ok? Antes de atender aquela pessoa, antes de abordar, iniciar compressões, ou tentar saber o que está acontecendo. Principalmente se for um familiar seu, onde você já sabe que ele é suspeito de coronavírus, ou ele já está confirmado, ele está na sua casa, ele está no isolamento. Então é importante que você entenda isso. Primeira coisa, você tem que se proteger. Então, reforçando essa questão, se protejam. Como foi dito aí pelo professor James, no intra-hospitalar a gente tem uma série de EPIs que podem ser utilizados, mas no pré-hospitalar, pela população geral, população leiga, a gente basicamente tem as nossas máscaras. Então, basicamente, máscara, inclusive essas máscaras de tecido que todo mundo está usando hoje, né? Então, cubra boca e nariz. Essa é a recomendação, tá? Ah, não tem máscara, use uma camiseta, use qualquer outro material que tente reduzir a exposição a esse tipo de vírus, tá? Depois, antes de iniciar compressões, você precisa também cobrir a boca e o nariz do paciente, da vítima, tá? Então, você precisa também cobrir a boca e o nariz. Por quê? Porque quando a gente faz uma compressão torácica, é comum, né, os estudos mostram que existe ali a produção de aerossóis. E aí, consequentemente, você está próximo da face do paciente, você pode estar também se expondo e se contaminando, caso você já não esteja, né, ao coronavírus, né? Beleza, cobriu a boca e o nariz da pessoa, você inicia as compressões torácicas, né? Você já pediu ajuda, então o SAMU está a caminho, né? E aí você vai iniciar compressões torácicas. Se você não tem um dispositivo de barreira, ou seja, um AMBU, né, o dispositivo bolsa, válvula, máscara, ou o reanimador manual, se você não tem outro tipo de dispositivo de barreira, você só vai fazer compressões torácicas, assim como já existe essa recomendação, né? Então, compressões torácicas não tem diferença, né? 5 a 6 centímetros no adulto, 100 a 120 compressões, a velocidade, a frequência que a gente utiliza, tá bom? E também utilizar o DEA. O paciente que para por coronavírus, ele também pode estar num ritmo chocável, numa fibrilação ventricular ou num ataque cardíaco ventricular sem pulso. Então, é interessante também que, ao chegar ao DEA, se disponível, a gente sabe que é um pouco difícil, mas se disponível, chegou o DEA, também utilizar o DEA conforme as orientações anteriores. Então, no BLS, para a população leiga, a orientação é essa. Primeiro se proteja, boca e nariz, ou seja, use máscara, coloque a máscara na vítima e inicie compressões até o SAMU chegar e também, se possível, utilize o DEA, tá? Então, a recomendação basicamente é essa. Quando a gente fala de profissional de saúde, né, e aí o cara do SAMU, o cara que está lá no hospital, mas o paciente ainda não está entubado, ainda não tem uma via aérea avançada, a gente vai primeiramente se preocupar
com EPI, né? Então, o uso do EPI, como já foi dito, enfatizado aqui, e eu acho que o professor Felipe também vai enfatizar quando for falar do suporte avançado, né? O uso do EPI. Outro ponto muito interessante e importante também é limitar a quantidade de pessoas que estão ali na cena, que estão no local do atendimento. Por quê? É comum, né? É prática nossa, quando tem uma parada cardiorrespiratória na sala vermelha, ou na UTI, ou na enfermaria, seja lá qual for o setor, todo mundo, ou quase todo o setor, claro, se não for muita gente, mas 5, 6, 7 pessoas vão se disponibilizar para ir para o local e atender e ajudar. Né? Então, é importante a gente pensar que nessa situação, quanto mais pessoas, mais profissionais estarão expostos ao vírus. Então, limitar a quantidade de pessoas ao que realmente necessita. Né? Então, 3, 4, 5 no máximo, mas 4 pessoas já é suficiente para a gente poder atender esse paciente em parada cardiorrespiratória, tá? A grande diferença é basicamente essa. Se você for ventilar, né, e aí existem algumas recomendações que falam em não ventilar, outras recomendações falam em ventilar com o dispositivo bolsa válvula máscara, utilizando um filtro, né, o professor Felipe acho que vai focar um pouquinho também, vai explicar um pouco sobre os filtros, e aí a gente tem que ter esse cuidado do uso do filtro, tá, e ventilar. A American Heart, que a gente está discutindo aqui, o ACLS, traz essa questão de ventilar com o AMBU, tá bom? Mas outros guidelines, outras orientações falam em não ventilar, tá? Então, apenas posicionar a máscara sobre a face do paciente e apenas oxigenar, ou seja, pelo menos aumentar a concentração de oxigênio naquele local, tá? Como a gente já falou, né, a vítima não responde, você pede por ajuda, verifica se tem pulso, se tem respiração em até 10 segundos, sempre atenção em você se proteger, tá? Se o paciente apenas não respira, né, esse paciente ele evolui para uma hipóxia, evolui muito rápido, né? Então o cara está aqui, está consciente e orientado, então de repente, pelo menos é o que eu venho percebendo e venho discutindo com alguns colegas, essa é a rotina. Tá? Então, se ele tem pulso, mas não respira, a gente vai fazer uma ventilação a cada 5 a 6 segundos, com o dispositivo bolsa válvula máscara, utilizando um filtro, tá? Então, basicamente é isso. Se ele não respira, mas tem pulso. Se ele não tem pulso e não respira, aí você vai fazer os dois, compressão e ventilação. Né? No adulto, a gente faz 30:2 no suporte básico, depois o professor fala do suporte avançado, 30:2, ou então, se você preferir, se você não se sentir seguro para ventilar, apenas compressões torácicas naquele esquema que a gente já falou, 100 a 120 por minuto e 5 a 6 centímetros de compressão no adulto. Se o DEA chegar, você vai utilizar também o DEA. Então, vai verificar o ritmo, o DEA, ou o dispositivo, o desfibrilador manual, mas aí é suporte já entrando no suporte avançado, utiliza o DEA. Se for chocável, um choque, reinicia a RCP. Se não for chocável, não choca, óbvio, e aí recomeça a RCP, tá? Então, basicamente, a diferença do suporte básico no paciente que tem coronavírus, né, o paciente de Covid, suspeito ou confirmado, é isso, é utilizar o reforço no uso dos EPIs, é limitar a quantidade de pessoas no local, tá? Limitar, por mais que uma parte da equipe esteja livre, mas só vai realmente quem precisa estar lá dentro, ok? E reforço nessa questão aí da ventilação, né? Atenção nessa questão da ventilação. Se você for fazer, faça com a devida proteção. Inclusive, tem uma recomendação da vedação, né? A gente faz o C e o E, normalmente, no paciente COVID, a gente recomenda do V e do E. Né? Então, faz uma vedação um pouco maior, se possível, com uma pessoa apenas vedando e outra pessoa ventilando. Ah, não estou seguro para ventilar, eu não concordo em ventilar, não ventila, só faz compressões nesse paciente, tá? E fornece oxigênio suplementar a esse paciente. É mais ou menos a orientação quando a gente fala de suporte básico de vida no paciente COVID. Não tem grande diferença, mas cuidado com essa questão da ventilação para não estar se expondo, tá? Quem faz a RCP, quem participa da RCP, tem que usar N95 ou a PFF2, né? É um procedimento que gera aerossol. Então, enfatizando mais uma vez a questão dos EPIs. Tranquilo? É basicamente isso a questão do BLS, tá bom? Beleza? Cadê Marcos? Olá, professor Bruno, muito obrigado, excelente.
né, como a gente já esperava, aí, super assertivo, vem trazendo aí toda a experiência, né, a gente escolheu justamente os colegas que, além de ter toda uma formação de alto nível, diferenciada, são colegas que trabalham, que atuam, então vocês têm horas de voo, né, no que vocês estão falando, então com muita propriedade. É super importante, professor Bruno, você colocar essa questão da aerossolização, né, tomar muito cuidado, o pessoal fica na fissura, né, de ventilar, tem que ventilar, e no caso de Covid, as recomendações são bem expressas, né, a gente, de preferência, cautela, né? Tratando-se ali do primeiro atendimento, né, muita cautela, não ventile, se você tem uma BVM, né, uma bolsa válvula máscara, coloca lá no paciente, deixa o oxigênio ventilar passivamente. Ah, professor Marcos, professor Bruno, como que é isso? Como que funciona? Né? Aí a gente, né, rapidinho, só um toque, quando a gente comprime o tórax, a gente joga o ar para dentro, para fora. Quando a gente libera o tórax para uma nova compressão, a gente fez uma pressão negativa intratorácica, né, professor Bruno? Acaba que o ar entra de uma maneira passiva. E aí é o que a gente fala da oxigenação passiva. Então, quando vocês estiverem, vamos supor, fazendo atendimento, não tem filtro, não tem como, né, você proteger para ventilar passivamente, não tem um número de profissionais, igual o professor Bruno colocou, fica um só ali na via aérea, né, fazendo o V e o E, e o outro colega com a bolsa, desde que você tenha o filtro, né? E aí você às vezes não tem recursos humanos, né, professor Bruno? Não tem o filtro. Pô, coloca lá a BVM do jeito que puder, mas sem ventilar. Na hora que você estiver comprimindo, esse paciente vai acabar sendo ventilado passivamente, e aí são as recomendações mesmo. Né, o professor Bruno brilhou esse negócio de ir um monte de gente para a parada, né, o máximo de recursos humanos, não é para ir mesmo, é para ir realmente em número reduzido. E essa pandemia veio mexer com um monte de coisa, né, professor Bruno? Veio para ensinar muita coisa. Veio para ensinar muita coisa, gente. E eu acho que, Marcos, a gente vai sair disso, né? Se a gente sair, mas a gente vai sair um dia. A gente vai sair com um reforço muito grande no orçamento do uso dos EPIs. Eu vejo que muita gente, eu mesmo, no APH, a gente, né, meio que relaxa, a gente negligencia a importância do EPI, dentro do hospital também, né? Então, a partir desse momento, a gente vai passar a ter esse vírus endêmico na nossa população. Né? Ele não vai sumir de um dia para o outro, feito algumas pessoas pensam. Então, a gente tem que realmente absorver esse nossa mente e a gente vai ter que usar EPI sempre. É chato, o bom é você fazer o atendimento sem nada, né? Então, antigamente, nem luva a gente usava para fazer um atendimento muitas vezes. Mas, claro que isso nunca foi recomendação oficial, mas a gente, enquanto prática, né? E no calor da hora. Experiência, a gente fazia de tudo. Então, hoje não, hoje mais não. Então, a gente vai ter que sim, né, que reforçar essa questão do uso dos EPIs e ter uma consciência maior da segurança do profissional. A pandemia veio para dar uma mexida também em todo mundo, né, professor Bruno? As questões mais basais, mais simples, lá da nossa formação, lavagem das mãos, vinham sendo negligenciadas. Todo mundo está careca de saber, mas todo mundo está careca. Então, são reflexões que está voltando todo mundo para a casinha. Né? Aquela história do menos é mais, né? As atitudes mais básicas hoje salvam vidas, mas sempre salvaram. Né? Foi preciso aí acontecer a pandemia, né? Lógico que a gente não queria, não quer estar vivendo isso, mas para que a gente reflita mesmo as nossas ações e ver que realmente o menos é mais, ações primordiais, né, da base do cuidado do ser humano, que a gente negligenciava, passava correndo, hoje a gente vê que realmente salva vidas, e, né, então acho que serve aí para reflexão para todo mundo. Adorei as suas colocações, já tem uma galera perguntando um monte de coisa ali, a gente volta depois então, Brunão. Beleza? Vou chamar o professor Felipe, então, grande Felipe Margotti, né, para estar ajudando a gente aí, dando continuidade. Né, tivemos aí o professor James abordando essas questões primordiais aí de segurança. Tá dando um barulhinho aí. O professor Bruno veio trazendo para a gente aí também as questões do primeiro atendimento, suporte básico de vida, que se estendem agora, né, ao suporte avançado de vida.
Então, o professor Felipe, aí, que também é instrutor do ACLS, aí, oficial da American Heart Association, com certeza vai fazer grandes contribuições para a gente. Filipão, quais os pontos mais importantes aí, tá, para o profissional de saúde quando a gente fala em suporte avançado de vida? Por favor. Beleza, bora lá então. 10 minutos é pouco para a gente falar de suporte avançado. Então, vou focar nos pontos principais, as mudanças principais em relação ao atendimento do paciente suspeito ou confirmado de Covid-19. E esses pontos principais são referentes principalmente à segurança, né, da equipe, os cuidados ali com a questão da contaminação dessa equipe, tá? Então, foi muito bem falado aí pelo professor James, a questão da segurança, os EPIs, o Bruno citou também esse cuidado com a equipe de limitar pessoal durante o atendimento. A gente vai tocar num assunto aqui de ventilação mecânica no paciente que está entubado ali, então a gente já não vai precisar de uma pessoa exclusiva na via aérea após o paciente estar na ventilação mecânica, ou muitas vezes já está em terapia intensiva e já está em VM, tá? Mas essas são as principais mudanças. Além disso, a gente tem a via aérea avançada como uma das prioridades, isso não era a realidade, tá certo? Então, são os principais pontos aí que a gente pode estar falando. Já vou seguir aqui, Marcão. Então, é o seguinte, pessoal, além dessa questão, dessa preocupação aí com a segurança, com o EPI, que foi muito bem falado, limitar o pessoal, a gente vai identificar a PCR, como profissional de saúde, paciente inconsciente, a gente pede ajuda, pede para trazer o carrinho de emergência, tá certo? Chama a equipe. Lembrar que todo o atendimento, vale reforçar, equipe paramentada. Se não estou paramentado, não vou iniciar o atendimento, eu vou me paramentar antes. E nessas situações de emergência, paciente grave, que tem manejo de via aérea, reanimação cardiopulmonar, paramentação com proteção para aerossóis, tá certo? Além de checar a consciência do paciente, chamar ajuda, a gente vai verificar pulso, 5 a 10 segundos, ao mesmo tempo eu estou verificando se o paciente respira ou não, ou está em gasp, tá? Constatei, identifiquei a PCR, tem que avaliar, principalmente nesse contexto, se tem indicação de reanimação cardiopulmonar, tá? Então, algumas recomendações pedem para a gente avaliar questão da idade do paciente, comorbidade, como que é a qualidade de vida desse paciente, tá certo? E também a gravidade, a situação do paciente nesse momento, para definir se eu vou ou não reanimar esse paciente. Além disso, tem que avaliar todo o contexto, como que está a situação atual no meu serviço, eu tenho vaga para esse paciente, tudo isso é importante, tá certo? Principalmente quando a gente está falando de várias vítimas, a gente sempre discute muito sobre atendimento pré-hospitalar, fala de trauma, a gente quer salvar o maior número de vítimas possíveis, mas essa situação de pacientes clínicos, é a primeira vez que a gente está vivendo essa situação. Então, ainda tudo é muito novo, essa questão da avaliação, se vai reanimar ou não, ainda vale muita discussão, tá certo? Então, se eu vou reanimar meu paciente, tá? A gente faz tudo muito simultâneo durante a reanimação cardiopulmonar, mas a gente vale lembrar algumas coisas que são muito importantes. Enquanto eu estou ligando o meu desfibrilador, estou pegando meu carrinho de emergência, já pode, né, a equipe toda paramentada, já pode iniciar as compressões torácicas, tá? Tem mais um membro da equipe, já pode fornecer oxigênio para esse paciente e já está preparando para a intubação, que no contexto da reanimação cardiopulmonar no suporte avançado, é uma das prioridades a via aérea avançada, então já vai preparando essa via aérea avançada. Posso fornecer O2 de várias formas diferentes, como o Brunão falou aí,
com a máscara facial com reservatório, só a bolsa válvula máscara ali, só com oxigenação, lembrar do filtro de barreira, tá certo? É importante a gente lembrar do uso do filtro, ou até mesmo algumas recomendações de ventilação bolsa válvula máscara, tá? Principalmente no básico. No avançado, a prioridade é a via aérea avançada, tá certo? Então, iniciei o meu atendimento, trouxe o meu desfibrilador, vou monitorizar o paciente, lembrando, se meu paciente ainda não está monitorizado no leito, vou verificar qual que é o ritmo de parada desse paciente. Primeira verificação com o meu desfibrilador é nas pás, tá certo? É mais rápido. Então, o que eu recomendo para vocês? Já vai com as pás com gel, tá? Com a carga indicada pelo fabricante, ou a carga máxima, se eu não conheço esse desfibrilador, já pronto, se eu encontrar um ritmo chocável, eu já estou pronto para aplicar a terapia elétrica nesse paciente, tá? Então, a monitorização desse paciente, a verificação do ritmo é muito importante, principalmente quando eu falo de ritmos chocáveis, a chance desse paciente ter retorno de circulação espontânea é bem maior se eu aplico a terapia ali mais precoce, tá? Então, aumento a chance desse paciente, tá certo? Então, vou verificar o ritmo. A partir dessa verificação do ritmo, se eu verifico se esse ritmo é chocável, uma FV ou uma TV sem pulso, ou se é ritmo não chocável, a sistolia ou a ESP, a partir daí que eu vou seguir o algoritmo de atendimento ao paciente, né, com coronavírus aí nessa situação, qual o algoritmo que eu sigo, se é o algoritmo não chocável ou o algoritmo de RCP, no caso de pacientes com ritmos chocáveis. Tem algumas diferenças, principalmente em relação às drogas, o tempo de droga, qual o momento que eu entro com a adrenalina, tá certo? Tem algumas pequenas diferenças aí. Uma consideração importante que pode ser feita, depender da realidade do serviço, é utilizar o compressor automático, pode ser a realidade de algum serviço, então pode ser considerado, tá certo? E a partir do momento, tá tudo preparado, então o paciente era um ritmo chocado, foi desfibrilado, ou não é chocado, estou seguindo o atendimento, o paciente vai ser intubado, então tudo estava sendo preparado para a intubação desse paciente. Nesse momento, no contexto de coronavírus, tem a recomendação de pausar as compressões, tá certo? Tem indicação também, se disponível, videolaringoscópio para facilitar o procedimento, tá? Mas a pausa nas compressões, que não era recomendação antes desse contexto corona, hoje é recomendado pausar as compressões e quem vai realizar essa intubação, o médico com maior expertise ali em intubação orotraqueal, tá certo? Sendo intubação fracassar, pode utilizar dispositivo supraglótico, tá? Intubou o paciente, a via aérea avançada é uma prioridade. Todos os cuidados para evitar produção de aerosóis, reduzir essa produção de aerosóis. A gente tem feito algumas adaptações em vários serviços para a gente tentar minimizar. A gente clampa o tubo, tem o êmbolo da seringa de 20, né, aquela borrachinha do êmbolo. A gente tem utilizado com a ideia de reduzir a produção de aerossóis, usar o filtro de barreira, e uma outra opção, se disponível, e uma recomendação é conectar esse paciente à VM. Se está disponível, durante a reanimação, o paciente vai ficar, então, conectado à VM, utilizando o filtro de barreira. O Bruno comentou essa questão dos filtros. Rapidamente aqui, a gente tem 3 tipos de filtros, tá? Eu tenho o filtro que faz troca de calor e umidade. Ele não vai proteger a gente contra o coronavírus, tá certo? Que é o filtro HME. Eu tenho o filtro EPA, o famoso filtro EPA, tá? Então, ele é um filtro de barreira que pode ser utilizado.
Ou o filtro EPA também pode ser utilizado ali junto à conexão, tá? Essa é uma opção, que ele vai fazer a função de barreira dele, entre o tubo e o circuito, ou, geralmente, a gente utiliza o filtro EPA na válvula ES do respirador e um HME para fazer troca de calor e umidade entre o tubo e o circuito. E eu tenho um filtro HMEF, que seria o filtro misto. Ele tem as duas funções, ele faz troca de calor e umidade e ele também é filtro de barreira. Eu posso utilizar, então, nesse contexto, para proteção da equipe, o EPA ou HMEF, que são filtros que têm a função de barreira, tá certo? Então, vou conectar meu paciente na VM, a gente está realizando a reanimação cardiopulmonar, tá? Conectei meu paciente na VM. Quais os parâmetros recomendados para reanimação do paciente, para ventilação do paciente em RCP? Tá? Alguns ventiladores têm a opção RCP, então com parâmetros já pré-programados nesse ventilador. Se eu não tenho essa função no meu ventilador, a ideia, a recomendação, ventilar esse paciente em volume controlado, tá? A gente vai utilizar 6 ml por quilo de peso ideal, tá certo? Então, 6 ml por quilo de peso ideal para aquele paciente, ok? Uma FiO2 de 100%, eu vou usar uma frequência ali, que a gente fala, né? 10 por minuto, alguns falam 10 a 12 por minuto, tá? Frequência respiratória. A PIP, uma PIP de 0, a maioria das recomendações indicam PIP de 0, algumas recomendações indicam PIP de 5, tá? Mas a maioria tem indicado PIP de 0 para a gente favorecer a reanimação cardiopulmonar. Por que PIP de 0? É uma das dúvidas mais frequentes. Se eu coloco uma PIP para esse paciente, aumento essa PIP, tá? Essa pressão no tórax do paciente, com o aumento dessa pressão no tórax, eu vou reduzir retorno venoso. Se eu reduzo retorno venoso desse paciente, consequentemente, eu vou reduzir o débito das minhas compressões torácicas. E a minha maior emergência naquele momento, a minha ênfase são nos esforços de reanimação cardiopulmonar. Então, independente da PIP que esse paciente estava antes, tem essa recomendação de PIP 0, tá? O alarme de pressão em torno de 60, ok? E a gente também vai minimizar a sensibilidade. O que seria isso? A ideia é evitar que o ventilador fique disparando durante a reanimação cardiopulmonar. Porque se eu deixar essa sensibilidade mais alta, durante as compressões torácicas, o ventilador vai entender que o paciente está tentando entrar na VM, tá certo? E aí, quando eu estiver fazendo a reanimação, as compressões, ele achando que o paciente está tentando ventilar, ele vai disparar, e isso vai interferir na reanimação cardiopulmonar. Então, por isso que a gente vai minimizar essa sensibilidade para que o ventilador só mande as 10 frequências respiratórias que a gente já programou, tá certo? Uma outra dúvida muito frequente é em relação à desfibrilação se o paciente está na VM. Qual que é a recomendação dos especialistas? Colocar esse ventilador em espera e aí sim aplicar a terapia elétrica. A gente não vai ficar desconectando o paciente. Essa desconexão tem risco para a equipe, tá? Então, coloca em espera ali e aí a gente faz a terapia elétrica ali com o paciente, tá? Desfibrila esse paciente se for um ritmo chocado, tá certo? Se eu estiver, não tem disponível ventilação mecânica, tá? Posso utilizar, conforme recomendação, o dispositivo bolsa válvula máscara com um filtro de barreira entre o dispositivo e o tubo orotraqueal, tá certo? Então, essa também pode ser uma opção para a gente utilizar. Nesse contexto, se for necessário desfibrilar,
eu vou desligar o oxigênio, tá? Para a gente evitar, diminuir o risco ali para a equipe, tá certo? Outra dúvida muito frequente, o pessoal tem perguntado muito, a posição prona tem sido indicada precocemente para os pacientes, até pacientes um pouco mais estáveis, principalmente nesse contexto, pacientes mais graves. Quanto mais precoce, né, se bem indicada a prona, tem benefício para o paciente, mas esse paciente pode vir a evoluir com uma PCR nessa posição prona, tá? E aí, para a gente voltar o paciente para a posição de barriga para cima ali, posição para a gente realizar a reanimação cardiopulmonar convencional, a gente vai precisar da equipe ali, estar preparada, paramentar, para a gente fazer isso com segurança, sem desconexão do paciente da VM, tá? Até isso acontecer, a gente pode fazer as compressões torácicas entre as escápulas, a gente fala ali em nível entre T7 e T10 das vértebras torácicas, tirar os coxins, os travesseiros ali do tórax, abdômen, tá certo? E iniciar o atendimento desse paciente. Em relação à terapia elétrica, nesse contexto, eu posso usar a posição das pás, posterior e lateral, tá? Para realizar a terapia elétrica, ou antero-posterior, utilizando, nesse caso, se disponível no serviço, as pás adesivas, que aí a gente realiza essa terapia com mais segurança, tá? Então, acho que as dúvidas mais frequentes em relação ao contexto aí do coronavírus são essas, tá? 10 minutos é muito pouco para a gente falar, e qualquer dúvida aí pode mandar para a gente que a gente responde, tá certo? Isso aí, Filipão, muito obrigado, né? Grandes considerações. Realmente você foi ali no ponto do que realmente tem sido as maiores dúvidas, né? Eu vou só fazer um comentário sobre o prona, né, que você colocou aí, sobre essa possibilidade. Muitas pessoas ficam com medo, né? Ah, se meu paciente parar em prona, meu Deus, como vai ser? Aí a gente lembra lá de 2019, naquela campanha da American Heart Association, que vem falando, né, que o ideal é que não tenhamos mortes mais, né, óbitos mais por parada cardiorrespiratória, que em sua grande maioria são preveníveis, né, professor Felipe? É a monitorização, é a busca ativa, é não deixar acontecer, né? Então é onde a gente peca muito. Partindo desse pressuposto, se eu estou com um paciente ali a 18, 20 horas em prona, e esse paciente, por exemplo, vem cursando com uma instabilidade muito importante, né, a gente não vai deixar ele parar. Né? O ideal é supinar esse paciente novamente, porque se ele vier a ter uma PCR, para que a gente tenha mais efetividade. Ele parado, a gente tem que supinar ele, não vai dar ruim, vai ter um monte de eventos adversos, a gente vai acabar perdendo esse paciente. O paciente, quando está autopronando, né, quando é autopronado, né, o paciente que não está sob ventilação mecânica e tal, se acontecer dele parar, é um paciente que valeria a pena a gente supinar ele para fazer a RCP mesmo, porque ele não tem tantos dispositivos, não está entubado, às vezes não está nem com acesso venoso central, né, professor Felipe? Que são ali eventos adversos gravíssimos que vai colocar em risco esse nosso paciente. Sobre os ritmos lá, né, que você colocou, eu acho que seria legal você enfatizar um pouquinho também, que né, nos estudos que tem apresentado aí, pacientes vítimas de PCR com Covid, o número é muito pequeno para pacientes em ritmos chocáveis. Né? O paciente, ele geralmente tem parado aí em AESP. Né? E aí eu acho que seria legal você dar uma ênfase nos diagnósticos diferenciais, porque é o que o pessoal pode estar passando mais aí por esses momentos. Vamos te dar aí uns 5 minutos aí para você falar de diagnósticos diferenciais, que eu acho oportuno aí para a gente. Demais, deixar a gente ficar a noite toda aqui. Então é o seguinte, pessoal, realmente nesse contexto de coronavírus, tá? A gente pensar nas causas mais prováveis de PCR, né? A gente pensar nos Hs e nos Ts, tá? Muito possivelmente, esse paciente com coronavírus, uma das causas principais de PCR vai ser hipóxia,
E a hipóxia a gente sabe que geralmente o paciente cursa com atividade elétrica sem pulso. Tá? Uma dica, geralmente essa atividade elétrica sem pulso, decorrente de hipóxia, o paciente fica com um QRS estreito, mas bradicárdico. Tá? Então, é uma dica aí para a gente desconfiar da causa de parada. Vale também a gente ressaltar, vou até dar exemplos de atendimentos bem-sucedidos que nós fizemos. Na semana passada, realizamos 2 atendimentos de APCR, tá? E a gente mostrar a importância de 2 pontos fundamentais. Nessas 2 reanimações cardiopulmonares, no contexto de coronavírus, então a equipe toda paramentada, com a proteção, tá certo? Tinha pessoas no local realizando a reanimação cardiopulmonar. Num dos locais, era uma médica que estava passando bem na hora que a paciente caiu, uma paciente de 17 anos, evoluiu com PCR, ela estava passando, iniciou as manobras, tá? E no outro local, eram familiares, até tem uma discussão aí em relação à recomendação do familiar iniciar a RCP nesse contexto de coronavírus, se, por exemplo, é uma discussão aí até que dá para a gente levar para frente aí, mas nesse contexto de coronavírus, pensa, aquele familiar que convive ali com o paciente provavelmente também está infectado, e para ele, naquele momento, ele não está pensando nesse risco de ficar doente ou não, tá? Então, tem essa discussão, e talvez vou recomendar a reanimação, isso até é muito polêmico essa questão, tá? Mas ele faria, com certeza, a reanimação cardiopulmonar. Então, nesses 2 contextos, tinha pessoas reanimando. E nas 2 situações, nós pegamos ritmos chocáveis. Então, na primeira monitorização, ritmo chocável, e os 2 pacientes tiveram retorno de circulação espontânea. Então, a verificação do ritmo também é muito importante, né? Pensar que os ritmos chocáveis, a chance maior de retorno de circulação espontânea, tá? Muito cuidado, principalmente em ambiente de terapia intensiva. Às vezes, a gente fica muito preso à monitorização. Olha para o paciente, tá? Às vezes, eu tenho um ECG ali bonitinho, pode ser sinusal, e meu paciente está em PCR, tá? Eu, particularmente, não acredito muito em assistolia, tá? Esse paciente, previamente, parem a ESP e depois degenera para sistolia. Então, se eu chego no ambiente, por exemplo, de terapia intensiva na minha emergência, e meu paciente está em sistolia, a gente já perdeu um tempo ali, a gente não percebeu a evolução da PCR desse paciente, tá? Então, isso é muito importante, tá certo? Filipão, obrigado aí, valeu as suas considerações aí. Foi bom que já voltou geral aí. E vamos fazer um bate-bola um pouquinho com o público, né, que está nos acompanhando. Vou começar lá do comecinho, né, lógico. A Cíntia fez uma pergunta, né, uma pergunta como um comentário, acho que vai para o James aí, que ela tem percebido um uso excessivo de EPIs. Talvez por medo de contaminação e não tanto por necessidade. Eu acho que essa pergunta, acho que ela é bem ampla e acho que vale até vocês todos colocarem um pouquinho da percepção de vocês, no serviço de vocês, o que vocês estão percebendo o profissional, o enfrentamento do profissional em relação aos EPIs. Pode começar, James. Vou só complementar o que você falou, Marcos. Teve o Sandro também, que ele diz assim, quando o profissional chega no serviço, muitas vezes há EPI disponível, no entanto, com o passar do plantão, às vezes acaba, não tem para todos. Posso me negar ou devo fazer o BO e cientizar o porém? Uma das coisas que a gente tem que ter muita atenção é justamente isso, né? Assim, o EPI hoje é um recurso escasso, isso é fato. A gente vai chegar um momento em que a gente vai ter muita dificuldade. O Bruno, que é gestor, aí sabe disso, o quanto é difícil hoje você conseguir comprar EPI, né? Porque, assim, tá difícil para todo mundo, né? Então,
Isso se tornou um item extremamente escasso. E hoje a gente encontra, por exemplo, profissionais de enfermagem, médicos, fisioterapeutas, usando uma máscara N95 e uma máscara cirúrgica por cima. Ou seja, eu estou gastando 2 recursos desnecessariamente. Né? Não existe recomendação, não existe trabalho científico nenhum provando que isso muda. As pessoas falam, mas é porque eu vou demorar mais protegendo a minha máscara N95. Coloca uma face shield. Se quer proteger, coloca uma face shield que você não vai encostar a mão, que você não vai tocar. Aí você está realmente paramentado e guardando a sua segurança, né? Quanto à questão da notificação e da realização do boletim de ocorrência, isso pode ser realizado, deve ser realizado. Uma das coisas que a gente tem que prestar atenção é, se existir EPI, esse EPI estava em quantidade adequada e eu utilizei de forma incorreta e ele acabou, ou realmente era muito pouco para a minha equipe, né? E aí, se era pouco para a minha equipe, realmente eu não devo seguir com isso, mas as devidas instituições, elas precisam ser comunicadas dos fatos para que não haja nenhum problema vinculado ao profissional. O que a gente não pode deixar, e eu quero deixar isso muito bem claro, é que muitas vezes o profissional fala assim, o EPI ele não é de qualidade, eu não vou dar assistência. Lembre-se, se você não der assistência ao paciente direto de Covid, não significa que você tem que pegar suas coisas e ir embora do plantão, né? Isso é abandono de plantão, é uma outra questão. Eu vou me resguardar ao direito de não colocar a minha vida em risco pela ausência do EPI. Isso é uma coisa. Mas eu devo permanecer no meu ambiente de trabalho, executando outras atividades de enfermagem, outras atividades que me sejam delegadas, sem que eu corra o risco de abandonar o plantão. Eu não devo sair do meu plantão e ir embora para a minha residência ou para qualquer outro lugar, porque eu acho que não tem EPI no meu serviço. Então, isso é um dos cuidados que a gente precisa ter. Só fazendo um link, mais ou menos isso. Só fazendo um link com essa questão da segurança que o Felipe acabou colocando dos filtros, lembrar que realmente o filtro também hoje é um dispositivo de segurança para os profissionais, né? E eu vou dar um exemplo. Tem serviços que você coloca um filtro HMEF na saída de uma válvula expiratória e um filtro HME no ramo INS. Ou seja, você também está gastando recurso de forma inadequada. A gente tem que ter muita clareza na hora de reutilizar esses recursos. Está difícil para todo mundo. Hoje é muito complicado você comprar material de proteção individual, comprar material de assistência ventilatória para os pacientes. Haja visto que a gente vive num país onde as pessoas acabam tendo aí uma visão totalmente distorcida e elas começam a querer levar lucro ou levar vantagem numa situação de pandemia dessa como a gente tem, né? Então, isso são situações que a gente tem que se preocupar também na assistência, porque muitas vezes a enfermagem fala assim, eu vou deixar para a fisioterapia se preocupar com isso. Mas na hora que faltar, é você que está à beira-leito, é você que vai ter que ser cobrado disso, então a gente precisa ter esse cuidado também com esses aspectos aí da utilização dos recursos materiais. Obrigado, professor James, pelos os comentários realmente super pertinentes. Eu gostaria de aproveitar, né, o Felipe e o Bruno também para que eles trouxessem um pouquinho da experiência dele, do que eles estão vivendo, né, e vale ressaltar também, né, pegando um pouco de carona com o que o professor James falou, as unidades hospitalares, elas também definiram alguns fluxos. Então, acaba que o pessoal que vai atender o suspeito de Covid ou confirmado, ele vai estar com EPI, né, completo, realmente para aerossóis. Então, a definição dos fluxos é o que costuma, né, geralmente, tornar uma assistência mais inteligente, muito mais bem empregada e muito mais segura, tanto para a população, para a comunidade no geral, como principalmente aí para os profissionais de saúde. Então, o fluxo, quando já é muito bem definido, isso tudo também ajuda a racionalizar, né, os recursos a serem utilizados. Aí eu deixo agora o professor Bruno ou Felipe aí também que fizesse um comentário sobre essa vivência de vocês em relação aos EPI. Então, professor, eu acho que tem muito isso do uso racional, ou melhor, do uso irracional desse material, desse EPI. Muitos profissionais utilizam de forma inadequada, então a gente vê profissional que precisa utilizar não utilizando, e profissional que não precisa utilizar, utilizando. A gente vê o pessoal da recepção utilizando N95, o pessoal da vigilância, então pessoas de todos os setores usando N95 simplesmente porque os serviços acham que utilizando essa N95 por 15 dias, que a maioria está fazendo, ele está economizando dinheiro e protegendo
o seu profissional. E muitas vezes os profissionais não sabem utilizar esse equipamento. Então, pega na máscara, bota no pescoço, bota para cima, bota no bolso, né? Então, a gente vê diversas situações, né? E quem precisa utilizar o EPI adequado também muitas vezes tem dúvida sobre isso. Tem dúvida, eu vejo, o pessoal tem dúvida em relação ao uso do capote permeável e o impermeável, quando usa um, quando usa outro, né? Quando usa máscara cirúrgica normal, quando se usa máscara N95 ou PFF2. Então, profissionais de saúde experientes, né? Então, a gente vê muito isso na nossa prática, pelo menos até hoje, eu continuo encontrando isso. Então, esse uso racional, essa orientação das equipes, né, essa educação permanente que os serviços têm que ter, está muito falha, né? As coisas se atropelaram, tem que abrir leito, tem que abrir UTI, tem que abrir enfermaria, e muitas vezes sem preparar esse profissional. E aí a gente encontra, né, o grande número de profissionais contaminados, o grande número de profissionais doentes e morrendo, né? Muitas vezes não é pela falta do EPI, mas sim pelo uso racional ou irracional, né, o uso inadequado desse equipamento. O professor Bruno, realmente isso é super pertinente. A gente viu acontecer na Itália, né, um grande número de profissionais se contaminaram na desparamentação. Inclusive, né, os macacões aí, o professor James que fala muito bem de paramentação, né, tem toda uma restrição, né, para o uso, exige todo um preparo e avaliar o custo-benefício realmente, né, porque a desparamentação, né, professor James, acaba sendo aí o pior momento para o profissional. E aí, professor Felipe? Um ponto muito importante em relação aos EPIs aí é o treinamento. Então, a gente vê a evolução da equipe. No início, a equipe estava com muito medo, ansiosa com esse contexto coronavírus. A gente vê profissionais, às vezes, ameaçando até a sair dos serviços por causa do medo do desconhecido. E depois, com os treinamentos, nós fizemos diversos treinamentos aí. Um abraço para minha amiga Luísa Werneck, que ajudou demais nos treinamentos aí no Hospital das Clínicas, tá, de paramentação. A gente vê que a equipe fica mais confiante, usa o equipamento de forma adequada, né, porque às vezes queria usar 2, 3 máscaras, achando que ia se proteger melhor. E aí o treinamento aí é fundamental para a preparação da equipe aí para esses atendimentos. Marcos, deixa eu só puxar uma sardinha para o meu lado, né? Como sou estou na educação permanente hoje. Uma coisa que o Felipe acabou de tocar num ponto fundamental. O treinamento, ele não é responsabilidade apenas das pessoas que estão devidamente escaladas ou estão gerenciando isso, né? Assim, da educação permanente, seja ela de enfermagem, médico, de fisioterapia. O treinamento é responsabilidade de todos, né? Eu vou dar um exemplo da minha instituição. Nós somos 2 enfermeiros de educação permanente para 700 profissionais de enfermagem do hospital inteiro. Dá? Não dá. Eu não sou onipresente, eu não estou o tempo inteiro nas unidades, eu não consigo fazer isso. As pessoas precisam entender que a responsabilidade não é só da educação permanente ou das pessoas que estão, por exemplo, da CCEH, que é uma parceira direta hoje das nossas áreas assistenciais. A responsabilidade é de todos. Quem está à beira-leito e que foi capacitado, ele precisa orientar aquela pessoa que não foi capacitada. Hoje a gente tem um cenário onde as pessoas estão sendo contratadas de forma muito rápida, né? As pessoas estão sendo convocadas enquanto recém-formados ou que estão aí terminando a faculdade para ir para o campo, e a gente sabe, quem está já há bastante tempo com a gente tem dificuldade, corre risco, tem medo. Imagina um cara que nunca vivenciou isso, né? Dentro dessa situação. Então, é fundamental aí o que o Felipe falou, o treinamento é responsabilidade de todos devem estar envolvidos nesse processo, porque senão a gente não consegue ter êxito, não. É verdade, muito bem pontuado aí, reforçado. E aproveitando aqui uma pergunta de uma colega também, a respeito do indivíduo que já teve Covid, tá? O pessoal acaba se empolgando e vendo aquelas imagens do Super-Homem, Mulher Maravilha, tá? Calma lá, tá? Calma lá, porque a gente está com um déficit de testes, de exames mal feitos, né? A gente está com um problema de diagnóstico aí importante. Então, tem gente achando que já teve, não tem certeza. Então, se você teve, você precisa fazer exames, saber se você criou a célula de memória, se você tem o IgG, né, professor James, né, professores aí, para ver se você realmente criou imunidade.
tá? Nós tivemos casos de pessoas na China já comprovados que se disseram ter o Covid e acabaram se reinfectando. Mas será que ele se reinfectou mesmo ou que ele realmente não teve? Então, é uma série de... É uma doença muito nova, a gente tem muita coisa aí acontecendo, né, que a gente precisa ter um pouco de cautela. Então, assim, a princípio, né, a gente parte do pressuposto de que o indivíduo que teve, ele vai desenvolver uma imunidade, mas isso ainda não é... A gente não tem a total certeza para estar comentando sobre isso, tá? Sobre o uso das máscaras, teve algumas perguntas aqui, Bruno. Fazer um comentário, bem rápido sobre isso. Teve um estudo chinês que eu li, um artigo, eles fizeram um estudo com macacos. Então, eles infectaram macacos, e aí eles tiveram sintomas, e depois de um certo tempo, não lembro direito quanto tempo, eles reinfectaram esses macacos. E eles apresentaram sintomas também semelhantes, mas mais brandos, mais leves. Né? Isso nesse estudo, mas óbvio que tem pessoas que estão, né, se reinfectando e estão tendo também outros sintomas inclusive mais graves. Então, como você falou, é muito incerto ainda isso. Que existe uma certa memória imunológica, existe. Mas a gente não sabe até quanto isso é fator de proteção para a pessoa, né? Qual o nível da doença que essa pessoa teve, né? Isso. E são vários fatores mesmo. Alguns governantes aí do mundo afora chegaram a falar, não, vamos pegar a galera que infectou, agora eles vão para o combate. Agora eles são os kamikazes, né? Mas, enfim, sobre as máscaras, tá? O pessoal veio comentando aqui, tem muita dúvida sobre as máscaras, talvez fica mais adequado aí o professor James mesmo está respondendo para a gente, se tem máscara de pano que é mais eficiente, no caso de um atendimento a PCR, qual que é a mais indicada? O professor James já falou, mas eu acho que é bom estar dando uma reforçada aí. Felipe também comentou, Bruno também comentou, mas eu gostaria que vocês dessem uma enfatizada. Eu vou tratar um paciente, vou intervir num paciente que seja suspeito ou confirmado de Covid. Fala do EPI completo aí, James, por favor, para isso ficar bem visceral em todo mundo aí. O Bruno tocou num ponto extremamente importante, que é o atendimento ao suporte básico. Lembrando que hoje a recomendação é que todos utilizem máscara de tecido no ambiente pré-hospitalar. Então, eu vou estar na rua, vou estar de máscara de tecido. Não estou de máscara de tecido, sou desobediente. Meu filho, se vira, pega a sua camiseta e faz igual ele falou. Dobra ela, coloca na cara, protege a saída da boca do paciente. Estava assistindo a live do Felipe também ontem, do outro Felipe, não, o mineiro de Pernambuco, e ele estava falando justamente no atendimento de suporte básico. Muitas vezes você colocar um pano na boca do paciente na hora do suporte básico, até você ter a proteção ali das pessoas, para justamente evitar qualquer risco de contaminação. Então, no ambiente pré-hospitalar, hoje, no primeiro atendimento de suporte básico, a gente vai utilizar uma máscara de pano, que é a recomendação para todo mundo. Quando a gente pensa em suporte avançado ou em uma viatura que sai da unidade, o profissional já deve sair paramentado, e aí, de novo, a regulação que recebeu esse chamado deve estar disparando a sua equipe de forma já estar protegida, né? Os meninos que saem sabem a responsabilidade que é gerenciar uma regulação e despachar esses profissionais, porque ganha-se muito tempo quando você faz um despacho adequado desses profissionais. E quando a gente está no ambiente intra-hospitalar, isso é notório que eu devo utilizar face shield, máscara N95 ou PFF2, um avental impermeável, ou se não tiver impermeável, com gramatura 50, e o uso do macacão. Ontem eu, preparando material para a Bent, estava lendo um artigo e ele estava justamente falando da questão, e aí é uma coisa que é muito importante para o pré-hospitalar, que usa os macacões, né? A gente via em alguns serviços as pessoas utilizando a desinfecção do macacão com detergente ou com a solução clorada, e aí o estudo estava falando justamente do risco que você tem a exposição desse profissional quando você faz a utilização dessas substâncias, porque muitos têm reações, né, de broncoespasmo, de irritação de mucosa. Então, isso é um outro cuidado que a gente tem que ter muito grande quando a gente vai expor o meu profissional a essa manipulação dessa EPI, se eu quero reutilizar, né? Vou dar um outro exemplo. No meu serviço, a gente recebeu uma doação da Secretaria do Estado de Saúde de São Paulo com aventais reutilizáveis. E na embalagem do dispositivo vinha escrito assim pelo fabricante: recomendado apenas uma única vez e não pode ser utilizado em água quente, água clorada, não pode ir na máquina. Eu vou perguntar para vocês, se não fizer nada disso, como é que a gente vai utilizar esse negócio?
Não dá, né? Então é descartável. Usou, joga fora, porque não tem como você processar. Ainda tem o risco da manipulação desse material, né? No pré-hospitalar, e eu gostaria de ouvir dos meninos qual é a prática de vocês, se vocês utilizam macacão ou conhecem serviço, como é que as pessoas que utilizam esse macacão reutilizável, como é que elas fazem o processamento disso? Porque no hospital, pelo menos os que eu conheço, não tem nenhum protocolo que seja viável de se fazer esse reprocessamento desse material. Só um detalhe da máscara, Marcos, você colocou, a máscara é a N95 ou a PFF2, lembrando que no nosso país a gente ainda não tem consenso, né, do que é uma máscara PFF2. Tem alguns serviços aí que estão dando a máscara PFF2 e ela vem escrita na embalagem para névoa, odor, né, é uma máscara PFF2 utilizada em ambientes que não seja biológico. Então, muito cuidado na utilização dessas máscaras, né. Uma outra coisa da PFF2 é que algumas são valvuladas, ela tem um sistema unidirecional, que quando o profissional faz a eliminação do ar, esse ar vai para o ambiente, ou seja, você se protege, mas você não protege aquelas pessoas que estão próximas a você. A gente tem que ter muito cuidado também com a utilização desses dispositivos. Então, vale a pena conhecer o dispositivo que você tem aí na sua unidade para trabalhar. E, James, antes do professor Felipe falar, é importante a gente entender que muita gente está doando máscara, e eu já vi doação de máscara PFF1. Então, é interessante a gente falar isso também, né, que ela não é adequada para esse tipo de atendimento. Exatamente. Só complementando o que o James falou, aqui no nosso serviço, o macacão, quando utilizado, é descartável. Tá? Só uma dica para o pessoal aí, quando for desparamentar, o ideal é ter alguém monitorando essa desparamentação, auxiliando, para diminuir, reduzir o risco de contaminação do profissional. Bacana. Voltando aqui, então, deixa eu puxar um pouco aqui para a RCP, né? A gente teve uma pergunta aqui ainda para puxando, e aí a gente vai ali para o Bruno, então, mesmo com os usos dos EPIs e tal, alguns colegas perguntando, né, sobre não ventilar o paciente suspeito ou confirmado de Covid, não ventilar positivamente. Isso, né? Só enfatizando que o professor Marcos deixou muito claro anteriormente, a gente ventilar um paciente com um ambu, a gente vai gerar aerossol. Né? Gerando aerossol, a gente expõe não só a equipe, mas não só a pessoa que está ventilando, mas toda a equipe. Então, é interessante a gente pensar nisso. Então, ou seja, você só ventila se você tiver segurança. Quando é que você tem segurança para ventilar? Quando você tem o filtro, utilizando o filtro, e segundo, quando você está fazendo uma boa vedação. Então, esses são os 2 X da questão, onde você garante a sua segurança. Uma boa mesmo, não é aquela vedação que a gente faz, que ainda, né, vaza um pouco de ar, não. É uma excelente vedação, não é aquela mais ou menos, não. É uma excelente vedação para que não escape nada de ar. Escapou ar, você está expondo todo mundo. Então, a alternativa, né, que é dada com mais segurança, é apenas você posicionar a máscara, vedando, né, tendo cuidado com a vedação também, e expor aquele paciente, digamos assim, né, ofertar oxigênio para ele. Então, se ele tem uma parada normalmente por uma hipóxia, é óbvio que a gente vai tratar essa hipóxia com a suplementação de oxigênio. Então, oxigênio sem, né, ventilar, sem apertar a bolsa do ambu, tá bom? Do dispositivo bolsa válvula máscara, ok? Então, posiciona. Não tenho isso, não tenho oxigênio, eu estou no APH, eu estou na rua, estou em casa, então não tenho oxigênio, não tenho ambu. O que é que a gente faz? Apenas compressões, como foi dito pelo professor Marcos. Apenas compressões torácicas já são suficientes para realizar uma saída e uma entrada de ar mínima, mas que pode ser interessante para esse paciente que está em parada cardiorrespiratória e você não tem como ventilar, ok? Felipe, Bruno, Marcos, deixa eu só fazer uma intervenção aqui, perguntar para o Bruno, acho que é uma coisa importante, ele falou da questão da vedação. Diz aí para a galera, Bruno, quais são os principais riscos ou quais são as principais características de um paciente que pode ter maior dificuldade de fazer essa vedação no momento de colocar aí o BVM. Boa. Barba é uma das mais comuns, né? Então, vedar, por isso que a gente retirou a barba, né? Ultimamente ela está bem baixinha. Quase lisa, mas não pode entrar toda, não.
mas barra atrapalha bastante. O uso de próteses também. Então, o paciente que usa prótese, a gente tem aquela recomendação, né, antiga, né, ou clássica de retirar a prótese durante o atendimento. No paciente onde eu preciso ventilar, a prótese vai facilitar no encaixe e na vedação dessa máscara. Então, é interessante a gente pensar nisso também, tá? O tamanho da máscara no rosto do paciente, então preciso adequar isso. Então, são alguns mais comuns fatores que atrapalham essa vedação. Beleza. Felipe, isso vale tanto para o intra quanto para o pré, né? Sim. Isso, para ambos os ambientes. Ô, Felipe, eu gostaria que você comentasse aí, entrando numa pergunta, né, sobre o serviço de ambulância, a máscara cirúrgica, ela tem a sua recomendação? Beleza, então, as recomendações estão mais relacionadas a se eu tenho procedimentos geradores de aerossóis ou não. Se eu não tenho, vai fazer o transporte do paciente, transporte sanitário, então pode ser utilizado a máscara cirúrgica pelo menor risco, né? A gente não vai fazer procedimentos geradores de aerossóis. E aí, 95, para atendimentos, onde vai aspirar o paciente, realizar uma intubação, nesse contexto que tem procedimentos geradores de aerossóis, mais indicado em 95. Lembrando, eu sempre posso utilizar uma proteção a mais, nunca menos. Então, se utilizar N95, bacana, mas tem aquele contexto que os meninos já falaram. Se eu ficar usando N95 agora, para situações que hoje não tem indicação, ela vai faltar lá no futuro. Então, tem que fazer o uso racional aí desse equipamento, tá certo? Respondendo uma outra pergunta aqui, já aproveitar o gancho, Marcos, que os meninos falaram, em relação ao macacão no APH. O macacão no APH é descartável, como a gente falou, tá? Utilizou, ele vai ser descartável. É uma boa, um bom equipamento de proteção para o pré-hospitalar, que sempre foi a discussão, né, nos grupos aqui do SAMU, os meninos discutindo, porque o macacão ele protege melhor os membros inferiores, coisa que o avental não consegue fazer. Tá? O nosso tipo de trabalho, né, o paciente não está no leito uma certa altura, o paciente às vezes está no chão, a maca é mais baixa da ambulância, então o avental realmente não é ideal. O ideal é o macacão e ele é descartável. Tá? Então seria o melhor equipamento aí nesse contexto. Tá? Hoje é a nossa opção. Sem falar, Felipe, na cinetose, né? Que esse nosso paciente no transporte pode apresentar, ele pode vomitar, ele pode ter outras consequências, né? Sobre a máscara, só para encerrar esse comentário aqui, sobre a máscara, a gente pode estar fazendo um transporte sanitário de um paciente estável, de um paciente que não vai requerer um procedimento que gera aerossol, mas nesse transporte, nesse caminho, ele pode intercorrer, né, necessitando de uma aspiração, de uma intubação. Então, é interessante que o profissional tenha consciência de que ele tem que estar paramentado, e mesmo que não esteja com a N95, mas que ele tenha à disposição, caso necessite, né? Vou aproveitar que eu estou na live de enfermeiros e falando de máscara, macacão, vou aproveitar e falar de uma outra máscara, que é a máscara laringe, aí eu vou mandar a bola para os meninos. Usa ou não usa máscara laringe? Então, posso falar aqui? Então, é o seguinte, tem essa recomendação do uso da máscara laringe em dois contextos, né, que estão recomendados. Aquela intubação, o paciente não está em PCR, uma tentativa de intubação, então tem essa opção de dispositivo supraglótico, e também na reanimação cardiopulmonar também tem essa opção, no caso de falha da intubação, utilizar o dispositivo supraglótico. Eu vi um estudo, foi realizado, se não me engano, na Itália, não tenho certeza, mas acho que na Itália, que mostrou que a máscara laringe supraglótico tem maior escape se você comparar com uma via aérea que a gente fala definitiva, né, o balonete ali na traqueia do paciente. Tem um maior risco, então, de produção de aerossóis. Mas hoje é recomendado sim, tá certo?
sei que o Bruno tem a falar aí. Esse estudo aí, ô Felipe, foi na Itália mesmo, teve uma comparação lá, né, desse lance dos supraglóticos, e realmente a máscara laríngea teve muita aerosolização e o tubo laríngeo foi muito menos por conta dos cuffs dele. Mas a gente não tem o uso dele, né, tanto quanto deveria, mas ele teria uma indicação melhor do tubo laríngeo como dispositivo supraglótico. E na Bruno, prática é bem melhor. Sim. A American Heart ela vem enfatizando muito o uso da máscara laríngea, né? Numa intubação difícil, ou numa equipe que não tem tanto treinamento para intubar, mas realmente tem que ter muito cuidado com o uso do paciente suspeito de coronavírus por conta desses casos. Vamos lá, a gente já está encaminhando para o final. Felipe, desliga um pouquinho seu microfone aí que está dando uma reverberação. Um comentário aqui, eu acho que é oportuno, mesmo que foge um pouquinho da PCR. Teve uma colega aqui que veio perguntando sobre o uso do plasma, se é verídico, não é. A gente teve, né, na história, né, mundial e moderna já outras situações que o plasma, sim, foi utilizado, né, de pacientes ali devidamente feito uma estratificação dos pacientes que tiveram, que desenvolveram aí células, né, que vinham a fazer a defesa, né, células imunológicas aí, e isso não é confirmado ainda, a gente também está em estudos, o Brasil está fazendo um N muito grande, principalmente em São Paulo, né, James? Está tendo, né, uma aplicação muito grande, e pela doença ser nova ainda, né, a gente ainda não tem comprovações, mas para pacientes graves, isso já está sendo implementado, sim. Em breve, a gente acredita aí que vai ter alguns resultados aí bem favoráveis. Teve uma pergunta aqui para o APH. Ah, tá. Após o atendimento de APH em ambulância de Covid, qual seria a melhor forma de desinfecção da ambulância? Se tem alguma orientação específica aí para a galera do pré-hospitalar? Brunão, pode ficar à vontade aí, Bruno, Felipe, vocês estão nas ambulâncias, vocês são... Então, existem várias recomendações e materiais que a gente pode usar, produtos, inclusive existem recomendações de envelopamento interno da viatura, para a gente reduzir as arestas, né, proteger equipamentos, existe a recomendação e a preocupação também de diminuir a quantidade de equipamentos, materiais que muitas vezes você não vai utilizar ali. Então, se você tem uma viatura, por exemplo, que é referência para atendimento do paciente coronavírus, suspeito ou confirmado, para que um kit de parto, por exemplo? Né? Claro que pode acontecer de você atender uma suspeita, né, uma gestante suspeita de coronavírus em trabalho de parto ativo, mas não é tão comum. Então, reduzir a quantidade de equipamentos também é interessante e importante para reduzir a contaminação da equipe, né, no manuseio, no tocar dentro dessas estruturas, né? Mas aí existem diversos materiais que o pessoal está usando. O Felipe pode falar do que ele está usando lá, mas existe o Oxivi, né, que o pessoal está usando bastante, o próprio álcool 70, a própria água sanitária. Então, está variando bastante de acordo com a disponibilidade do material, do produto, e também com a preferência daquela equipe. Verdade, essa questão de o que a gente vai utilizar, vai ter que avaliar o que tem disponível no serviço, qual que é a recomendação do serviço, tá? Mas uma dica até para verificar essa questão de quais produtos são indicados, no site do CDC, tem esses produtos, quais têm sido utilizados, quais têm eficácia. Então, precisar lá, tem um produto sendo utilizado, você não conhece, pode pesquisar lá para você ver se realmente ele tem eficácia ou não contra o coronavírus, tá? No site do CDC. Bacana, obrigado. Aproveitando deixa eu só complementar aí, Marco. Aproveitando, não é de viatura, mas vale a pena, né? Ontem eu estava montando material e estava falando justamente lendo a respeito de desinfecção de superfície. O recomendado é que você possa utilizar como medida básica álcool a 70%, ou uma solução clorada de 0,5% a 1%, né? Agora, lembrar que
Essas são as soluções mais baratas que todo mundo vai ter, né, para ser utilizado, mas fora isso, a gente aí tem os desinfetantes de superfície, quaternário de amônia, que também pode ser utilizado. Fundamental é que, além do produto que eu vou utilizar para desinfecção, o profissional que vai fazer a desinfecção, seja da viatura ou no ambiente hospitalar, ele deve estar paramentado, né? Lembrar que isso gera o contato com uma área que pode estar contaminada por corona, então a gente precisa também ter o profissional devidamente paramentado. Não é só quem atende, quem vai fazer isso também, por isso é muito importante o treinamento das equipes de saúde. Lembrar que o treinamento não deve ser dado só para médico, auxiliar, enfermeiro, técnico. O pessoal da limpeza precisa também ser treinado e capacitado, porque senão você tem aí uma exposição de um outro grupo que, muitas vezes, o conhecimento é menor que o nosso e traz um risco muito grande para eles. Verdade, super oportuno aí. A gente vai precisar encerrar, mas antes eu gostaria que os nossos colegas também fizessem um comentário importante, que é da N95, né? Tem muita gente revoltado, porque está sendo exigido usar 30 dias, 60 dias, enquanto você estiver conseguindo respirar dentro dela. Só uma ponderação inicial, tá? Depois os colegas falam. Estamos em guerra. Quando a gente está em guerra, gente, as coisas são um pouco diferentes, tá? Então, você vê a maior potência do mundo, você viu colegas lá nos Estados Unidos usando máscara durante 40, 50 dias, porque ele não tinha outra, ou máscaras N95 sendo reprocessadas, coisas que a gente não via anteriormente, até eles conseguirem ter a quantidade de materiais adequados, tá? Porque, geralmente, essas orientações vai da CCH, nem sempre a gente segue o que o fabricante, né, recomenda, mas em tempos de guerra as coisas são diferentes. Então, um infectologista amigo meu ainda falou, há pouco tempo, se você tem a N95, dê graças a Deus, porque tem gente que não tem. Cidades do interior, aí tem muita gente tendo o primeiro contato com o paciente suspeito, com o paciente Covid, sem ter a N95. Então, quando você tem, não é que é o certo, mas a gente já está protegido, queira ou não. Não é o ideal usar por muito tempo, mas eu gostaria de ouvir dos colegas aí o que seria o ideal, se vocês gostariam de ponderar alguma coisa, e relacionado aos dias de hoje aí, o que vocês acham? Só lembrando que o Ministério começou com a recomendação que ela deveria ser utilizada durante 7 dias, depois eles passaram para 14 dias, né? Muito bem oportuno que você colocou, Marcos, numa situação de guerra, a gente precisa se preocupar. Agora, uma coisa muito importante, a durabilidade da sua máscara, ela depende da forma que você utiliza. Se eu utilizar a máscara corretamente, ela vai me dar uma durabilidade muito maior, né? Aqui em São Paulo, nós temos serviços que recomendam, no meu serviço, é recomendado durante os 15 dias, tem serviços que já recomendam durante 30 dias. Mas seja qualquer recomendação, ela é muito clara lá e ela diz que o profissional é o principal responsável por avaliar se a sua máscara está úmida, suja ou danificada, né? Lembre-se bem, situação de guerra, se você gastar mal o seu recurso, você vai faltar. O soldado, quando ele está na guerra, ele só dá tiro quando ele sabe que ele vai matar o inimigo. Se a gente utilizar de forma irracional os nossos dispositivos de segurança, nós teremos um problema no futuro, né? Eu sempre digo que eu lido com a questão administrativa também. A gente antes comprava máscara em 95 a R$1,95 e chegou-se a vender a R$45 aqui no Brasil, né? E mesmo pagando R$45, você ainda não conseguia comprar. Então, isso é uma coisa que a gente precisa ter muito cuidado, o uso racional, a guarda dessa máscara, desenvolva técnicas adequadas para o seu serviço, que dure mais para que você possa utilizar isso. E a recomendação do fabricante, ela tem que ser muito bem pensada, porque o fabricante, ele quer vender, ele vai dizer para você que ela dura 6 ou dura um plantão seu, 6 ou 12 horas, mas lembre-se, é o uso contínuo da máscara de forma que você não tenha nenhum cuidado, porque você sabe que vai desprezar, mas isso foi no passado. Em época de guerra, a gente tem que guardar as devidas proporções. Perfeito. Professor James já foi bem objetivo nessa questão da N95. Hoje, inclusive, eu estava fazendo um levantamento da entrega da N95 para a equipe lá onde eu trabalho,
E aí muitos profissionais estavam há mais de um mês com a mesma máscara. E a gente tem um padrão de 15 dias, né? Cada 15 dias ele tem que trocar. E tem máscara lá, infelizmente a gente tem. E aí que eu te falava, eu liguei pro profissional, pro técnico, pro enfermeiro, ó, faz mais de um mês que tu pegou tua máscara, tem que pegar novamente, por questões de segurança, né? E aí eles, eu esqueço, eu chego no plantão, boto no rosto e pronto, já esqueço. Né? Então, o próprio profissional ele tem que se policiar quanto a isso, ele tem que marcar 15 dias no máximo, dependendo aí da instituição, 15 ou 30 dias, e trocar, porque é óbvio, quanto mais ele usa, mais desgasta. Eu vejo muito profissional, professor James, não sei na sua realidade aí, ele pega muito na máscara, ele pega para ajustar, sobe, desce, e ali é perceptível. Coloca no pescoço. No pescoço. E é perceptível que esse profissional, que quanto mais ele pega na máscara, mais danificada ela fica naquela região, né? Principalmente a gente tem uma qualidade péssima das máscaras hoje em dia. Então, quanto mais ele pega, menor fica o tempo útil daquele equipamento, daquele material. Então, o uso correto e racional, mais uma vez, né, é ponto-chave da proteção do profissional. Disse tudo. Pegou na máscara, além de contaminar a mão, diminui a vida útil e piora a condição. Vai lá, Felipe. Acho que em relação à máscara, já falaram tudo aí. Concordo com vocês, assino embaixo. Beleza, Felipe. Eu agradeço aí. Lembrando, gente, não usem máscara cirúrgica e depois a máscara N95, que você não está protegendo a sua N95, você está se matando. Você está tirando toda a vedação. De vez em quando eu estou vendo o jornal e acaba passando assim, no fundo assim, de um hospital, alguma coisa, a galera com uma máscara cirúrgica e a N95 por cima. Pelo amor de Deus, não façam isso. A N95 que vai te proteger. Tá? E você usar uma cirúrgica por cima, você acaba gastando mais material, né? Aí vem todo nesse contexto aí. Vou pedir aí para os nossos queridos colaboradores para que resumissem aí em uma frase, né? Para que a gente não se delongue muito, para que a gente possa estar finalizando essa live. Podem ficar à vontade aí, a ordem aleatória. Então vamos lá. Agradeço a cada um dos colegas que dividiram esse espaço, né? São quase 2 horas de live e foi extremamente rápido para passar para a gente. Então, muito obrigado pela participação de vocês, pela contribuição. Gostaria de dizer a todos o nosso muito obrigado, dizer que a gente vai passar por isso. Certamente, eu, enquanto membro hoje de um Conselho Regional de Enfermagem, digo para vocês que nós, enquanto profissionais, assumimos o protagonismo da nossa profissão e que façamos isso depois da pandemia, né? A gente hoje sabe que realmente a enfermagem tem ocupado um local de destaque e que nós possamos trabalhar de forma muito mais efetiva para que isso perdure aí ao longo do tempo. Perfeito. Perfeito. Eu acho que a gente está aqui na Semana de Valorização da Enfermagem. Não só o conteúdo técnico científico, ele é importante a gente enfatizar, a gente revisar, se atualizar, o que a gente faz quase que diariamente, mas principalmente enfatizar a questão política, do envolvimento político da categoria na política apartidária, mas também na política partidária, onde a gente vai ter aí a produção de projetos, a aprovação de projetos, de leis que vão valorizar a enfermagem. Então, sempre falo isso. Não adianta só a gente ser expert, né? E aí, os 4 aqui eu já sei que se envolvem também nisso. Não adianta você ser expert na parte científica e ser um completo apático quando se fala em política, em COFEM, COREM, sindicato, ABEM, as diversas associações. Então, é importantíssimo que a enfermagem brasileira entenda que esse é o momento para a gente falar, para a gente aparecer e a gente se firmar, né? Se firmar no mercado, se firmar na sociedade como realmente uma categoria que faz a diferença e que sem a gente não existe saúde. Perfeito. Filipão? Pessoal, só tenho a agradecer, tá? Foi uma honra participar dessa live aí com vocês. Agradecer também o pessoal aí, os ouvintes, que nos acompanharam aí. Eu li todas as mensagens aí, agradecer as mensagens de apoio e aproveitar esse espaço aqui, divulgar em meu Instagram, Emergência Faca na Caveira. Para quem gosta de emergência, segue lá, acompanha lá, tem um conteúdo bacana lá para vocês. Muito obrigado, professor Felipe, muito obrigado a todo mundo. Eu acho que realmente superou as minhas expectativas. A participação, né, da galera aí
em várias perguntas, comentários, elogios, agradecimentos. Acho que é o melhor feedback que a gente poderia ter, né? Em nome aí do Departamento de Enfermagem da Abramed, eu super agradeço essa oportunidade de poder juntar aí galera super renomada e que realmente teria muita coisa boa para entregar, né? O assunto é inesgotável, né? Se a gente for dar continuidade, a gente vira à noite. Eu só tenho mesmo a agradecer, tornar a falar para todo mundo que está participando com a gente aí, para que vocês se coloquem na prioridade, né? Não esqueçam que vocês têm uma família, vocês têm pessoas que amam vocês, então se coloquem na prioridade, porque vocês são o amor de alguém. E pegando uma carona com o que a galera falou, realmente a gente precisa se politizar, a enfermagem precisa de ter representatividade. Se a gente quisesse, se a gente soubesse a força que realmente nós temos, nós faríamos aí, quem sabe, até um presidente da República. Né? A nossa força é muito grande, mas, infelizmente, a gente não trilha junto. Junto nós somos mais fortes. Né? Então, vamos lá. Vamos apoiar a nossa enfermagem e realmente fazer com que esse protagonismo aí faça valer diante disso tudo aí. Agradeço a todos. Parabéns aí à Abramed, né, que essa semana de valorização de enfermagem aí da emergência brasileira aí seja mais um passo aí rumo à valorização e reconhecimento aí de toda a galera que trabalha com urgência e emergência aí no nosso país, tá? Um grande abraço a todos, uma ótima noite, tá? E a gente vai se vendo aí, deixem os comentários, sigam a Abramed, todos são muito bem-vindos. Um abraço a todos. Um abraço. Valeu, um abraço a todos. Boa noite. Boa noite.